Olá, minhas queridas e queridos, né? Tem uns queridos aqui também. Sejam todos muito bem-vindos. Ó, como eu tenho o costume de lidar com o público feminino, então pode acontecer de eu falar as palavras no gênero feminino, tá bom? Me desculpa, mas serve para vocês também, meninos. Combinado? Então vamos lá. Alguns de vocês já me conhecem, outros não. Então vou me apresentar. Eu sou Fernanda Candelário. Sou iridóloga, terapeuta integrativa e psicoterapeuta. E eu estou aqui para apresentar para vocês o programa que eu chamo de Desafio de 21 Dias, Sinta-se Leve. O meu objetivo é que ao final desse programa, ao final dos 21 dias, você se sinta renovado, você se sinta pronto para levar sua vida com leveza na sua alma. Quando eu falo alma aqui, eu estou falando das suas emoções profundas, dos seus sentimentos, das suas motivações e com leveza no seu corpo. Você vai estar pronto para alcançar o seu objetivo de emagrecimento, sem ficar sofrendo, sem desistir. Você vai conseguir ter constância até atingir o peso que você deseja. E melhor ainda, você vai conseguir manter pela sua vida esse peso que você atingiu. Talvez demore um pouquinho, sim, porque você não alcançou um sobrepeso da noite para o dia, levou um tempo. Então, de maneira saudável também, você pode levar um tempo para alcançar o seu objetivo, mas vai valer a pena. Curta o processo e não vai ser sofrido, pode confiar. Mas, para chegar lá, no desafio, vamos entender por que você chegou até aqui. Vamos entender por que somos quem somos. Por que você é quem você é. Por que você age como age. Por que você pensa como pensa. Para começar a entender melhor, vamos imaginar o seguinte. Imagina que no seu quintal você tem um pezinho de limão. Mas você decide que você não quer mais limões. Que agora você gostaria de poder colher mangas. O que eu vou fazer para conseguir mangas? Já sei, arranco os limões e colo manguinhas no pé de limão. Pronto, tem um pé de mangas. Até quando? Quando você colher as mangas, ou se elas caírem, os novos frutos serão limões. O que isso tem a ver? Os frutos são o resultado da árvore. É o resultado final. Não adianta mudar o fruto. Não adianta mudar o resultado. Você precisa começar pelo que é a árvore na raiz. É isso que acontece quando a gente vai direto no resultado. Eu não estou feliz com o meu corpo, eu não estou feliz com o meu peso, então eu vou acabar com esse sobrepeso. E aí, dieta restritiva, muita academia, e você alcança. Alguns, às vezes, partem para a cirurgia até. Sofrimento danado, mas alcança o objetivo. Ou seja, ela arranca os limões e cola a manga que ela quer. Porém, não consegue manter. Volta a ganhar o peso novamente. Voltam a nascer os limões. Por quê? Porque mexeu só no resultado. É por isso que é preciso entender por que você produz esses resultados e de onde vêm esses resultados para você realmente conseguir fazer a mudança real e significativa e duradoura. Você já parou para pensar de verdade por que você tem o seu jeitinho? Por que você fala dessa maneira? Por que você usa esses gestos? Por que você pensa da maneira que você pensa? Age da maneira que você age? Já pensou por que você tem esses medos aí? Por que você acredita que aquilo que você pensa é uma verdade absoluta, ainda que outras pessoas pensem de outra maneira?
Por que que alguém consegue e o outro não? A verdade é que ninguém nasce corajoso e ninguém nasce medroso. Ninguém nasce inseguro e ninguém nasce com confiança. Quando nós nascemos, nós somos como se fosse um celular, um computador que vem vindo da loja. Ele tem lá alguns programinhas, né, de fábrica, que são bem pouquinhos, e depois é que a gente vai baixar os programas, os aplicativos que a gente precisa para executar o que a gente quer executar, não é verdade? Quando a gente nasce, a gente é assim. Tem lá alguns programinhas de fábrica, mas a maior parte a gente absorve depois de quem nós seremos. A gente está sempre absorvendo. Uma criança pequena na infância, ela absorve tudo ao redor, sem filtro, sem julgamento. O modo como as pessoas importantes para ela, pai, mãe, avós, professores, o modo como essas pessoas falam, como essas pessoas agem, como essas pessoas gesticulam, os elogios, as broncas, tudo isso a gente vai assimilar, a gente vai gravar como sendo nossas verdades, nossos programas. Mas repare que não são nossas crenças, não são nossos programas. Nós estamos absorvendo do nosso redor. Mas a gente assimila isso como sendo nossas crenças. E essas crenças, essa programação mental que a gente faz na infância, até mais ou menos uns 7, 8 anos, se tornam as nossas, como se fossem nossas lentes, como se fossem óculos, através do qual a gente enxerga a vida, através do qual a gente enxerga o nosso mundo. Por exemplo, a criança sempre ouve assim: ai, você é desastrada, olha como essa menina é desastrada. Ou, ai, que menino bagunceiro, gente, mas que bagunça, mas é desorganizado demais, você é muito desorganizado a vida inteira. Essa menina é teimosa. Ah, ela é a gordinha. Ai, gordinha da ai, a gordinha da mamãe. Minha gordinha, minha fofinha, né? Ou então, você não consegue. Eu já cansei de falar, mas você é simplesmente incapaz de aprender. Os pais não fazem por maldade, mas eles vão falando e a criança, como já dito, ela absorve isso como verdade. Ela não tem filtro para saber, ah, meu pai tá só falando, tá só bravo agora, mas não é de coração, não. Ela simplesmente entende aquilo como verdadeiro. E é isso que ele vai ser. Então aqui fica até é uma lição, né, para mim, para quem é mãe, para quem é pai. O que você disser que seu filho é o que ele vai ser. Então, aquilo que você deseja que ele seja, diga para ele que ele é, que ele faz, que ele consegue, porque ele vai se tornar, ele vai acreditar no que você está dizendo e ele vai ser exatamente aquilo. Porque nós produzimos aquilo que a gente acredita que a gente é. A gente faz acontecer aquilo que a gente acredita que a gente é. E como cada um cresce na sua casa, com a sua família, cada um tem uma lente. E cada um enxerga o mundo à sua maneira. É importante saber isso também, porque isso nos ajuda em nossos relacionamentos. Você saber que a outra pessoa, ela enxerga o mundo só dela. O modo como você enxerga o seu mundo, só você vê assim. Então, não tem quando a gente fala assim, ai, gente, o que que eu faço para aquela pessoa enxergar? O que que eu faço para ela ver? Não adianta. Ela não vai ver como você vê, porque ela tem as próprias lentes. Então, aceita. Só aceita. Se um dia ela quiser mudar, ela vai. Você só pode mudar as suas próprias lentes. Porque às vezes a vida está embaçada, mas o problema não é a vida. O problema é a lente que a gente está usando.
E a notícia boa é que dá para mudar. Mas isso é um assunto para outro momento. Agora, a gente vai continuar falando sobre isso, nossas programações. O que que acontece? Nós programamos a nossa mente com essas crenças que nós achamos que são nossas e que são verdades absolutas e que na verdade nem são nossas, mas a gente assume como sendo. E ao longo da vida, a gente vai reforçando essas crenças. Como? O nosso cérebro, ele tem uma característica curiosa. Ele gosta de estar certo. Então, se ele acredita que algo é assim, ele vai procurar provas de que aquela crença é verdadeira. Por exemplo, a pessoa acredita assim, ai, para mim sempre dá tudo errado. Nada dá certo para mim. O cérebro dela vai focar em todas as vezes que deu errado e vai simplesmente ignorar todas as vezes que a pessoa conseguiu, que a pessoa que deu certo, o que ela queria. Ninguém me entende, ninguém me entende. O cérebro dela vai focar em todas as vezes que ninguém deu atenção. E vai ignorar todas as vezes que foi ouvida com carinho, que recebeu acolhimento. Ou até pior, homem nenhum presta. Só vai enxergar quem é mau caráter. Entendeu como é profundo? Aí, o que que acontece? Uma vez que você acredita naquilo, que você busca provas, com esses pensamentos, você reforça aquele caminho. É como é como se você abrisse no mato uma pequena trilha no meio do mato. É a primeira vez que você, quando você aprende uma coisa, ou quando você pensa uma coisa pela primeira vez, você abre aquele caminhozinho. Aí você repete, repete e repete. É como se você passasse ali no caminho várias vezes, passasse, passasse. O que que acontece com essa trilha? Ela vai aumentando, ela vai ficando o solo duro, não é verdade? É isso que acontece com o nosso cérebro, com a nossa mente. Você acredita numa coisa e você prova que aquilo é verdade, pronto. Virou a sua crença e o seu pensamento padrão, seu pensamento automático. Por quê? Uma outra característica do nosso cérebro é que ele gosta de economizar energia. Até porque o bichinho trabalha bastante o tempo todo. Até nas mínimas decisões, como o que vou vestir, o que vou comer, escovar o dente, amarrar o sapato, ele tem que estar trabalhando. Então, o que ele faz? Tudo que é simples, tudo que você faz toda hora, ele coloca no piloto automático. É como se ele dissesse: ah, esse caminho aqui eu já sei, eu já conheço. Pronto, aciono o piloto automático e deixa aí. Para fazer as coisinhas simples da vida, tudo bem. Mas e para fazer coisas importantes? E quanto a hábitos, costumes que estão gerando resultados que não nos deixam felizes? Aí já não é tão bom, tão boa essa característica do nosso cérebro de colocar no piloto automático, não é mesmo? Essa programação, ela pode resultar em autossabotagem, medo, insegurança, comparação, perfeccionismo, procrastinação. Mas tudo isso é o resultado, é o fruto, né? Vamos voltar a pensar naquela árvore. Os frutos são nossos resultados. Os frutos estão aonde? Nos galhos. Se nós podemos comparar os frutos aos resultados, nós podemos comparar os galhos às nossas ações, porque a ação é que gera o resultado, não é verdade? Se os galhos são nossas ações, o que é o tronco? O que vem antes da ação? O pensamento. Se os pensamentos são o tronco,
que são as raízes? De onde é que vêm os nossos pensamentos, em especial nossos pensamentos automáticos, aquele padrãozinho, aquele piloto automático, vem de onde? Sim, das nossas crenças. Aquelas crenças que a gente instalou lá na infância. A nossa programação mental. Percebeu então por que você é como você é? Suas crenças moldam a sua maneira de pensar. A sua maneira de pensar molda a sua ação. E a sua ação gera o seu resultado. Então, se você quer ter uma mudança real na sua vida, não basta ir direto no resultado, direto na frutinha. Você precisa ir lá embaixo, mudar as crenças. Isso é possível? Sim, mas isso é um assunto para a próxima lá. E o que isso tem a ver com o seu emagrecimento? Você vai entender melhor. Mas até lá, eu quero que você já comece a sua mudança. A gente falou aqui que um novo caminhozinho, ele começa com um novo pensamento que você reforça, não é verdade? Então, como que a gente vai fazer? Eu vou colocar lá no grupo algumas frases e você vai escolher uma que tenha a ver com você, com o resultado que você quer alcançar, ou com o que você quer sentir, que tenha a ver com a pessoa que você deseja ser. Se não for nenhuma daquelas que se aplica melhor a você, você pode criar uma frase, desde que seja uma frase positiva, motivadora. Vai ser o seu novo pensamento. E para que esse novo pensamento se torne um padrão, precisa repetir. Não só como um papagaio. Você vai ter que repetir sentindo aquilo, com emoção, tem que estar aqui no seu corpo, para sua mente entender que é verdade. Ele vai começar a transformar aquilo num novo caminho, um novo pensamento padrão para a sua vida. Combinado? Então, como você vai fazer? Você vai escolher a frase e você vai repetir. Pelo menos 3 vezes ao acordar, antes de sair da cama, você acordou, você vai repetir a frase com intenção, lembra? Com muito sentimento e emoção. No decorrer do dia, você está lá dirigindo, lavando uma louça, fazendo a comida, você pode repetir a frase. E à noite, quando você deitar e estiver pronta para dormir, antes de dormir, você vai repetir pelo menos 3 vezes. Combinado? Não precisa acreditar, só faz. Tá bom? Isso é neurociência. Vai dar certo. E você vai ver mudança já bem rápido com esse sim, com essa simples ação de repetir uma frase com emoção. Combinado, queridas e queridos? Então tá bom, foi um prazer estar com vocês. E logo, logo tem mais uma live para vocês entenderem um pouco melhor como vai acontecer essa mudança. Tá bom? Obrigada, um beijo e até a próxima.